como vocês estão? Tudo bem? Aqui é o psicólogo Mário Pacheco, nessa série de vídeos que a gente grava para vocês toda semana, né? Hoje o nosso assunto vai ser um assunto muito especial, porque nós estamos no Dia das Mães, né? Bem próximo ao Dia das Mães. Nós vamos falar um pouco sobre as mães, numa perspectiva mais voltada para as mães dos dependentes químicos, onde a maioria delas são codependentes, sofrem porque querem controlar o comportamento deles e não conseguem controlar, né? E sofrem muito por isso, né? E por outro lado, quando chega o Dia das Mães, o fulano, né? O sujeito que é codependente, que é dependente químico, principalmente os que estão em recuperação, podem ver o Dia das Mães como um gatilho, tá? Então, isso é muito importante, a gente, um gatilho para voltar a usar drogas, né? Porque não consegue lidar com a sensibilidade de ter que ser sensível com a mãe no Dia das Mães. Uma mãe onde o tempo todo existe ali um embate, né, entre os comportamentos. Então, eu acho um assunto importante porque essa relação ela é complexa, né? Ela é intensificada pela pressão social e emocional, né, que a data do Dia das Mães carrega. Existe uma pressão social, né, e uma pressão emocional quando chega nessa data. O Dia das Mães é um momento, assim, culturalmente, né, dedicado a honrar e a respeitar as mães de todo mundo, né? E não importa o tipo da mãe que seja, mãe é mãe, mãe é mãe, né? Ela pode ser uma mãe quase perfeita, né? Aquela mãe que faz o papel de mãe o tempo todo, né? Pode ser uma mãe codependente, pode ser uma mãe ausente, mas continua sendo mãe, né? A codependência que essa mãe tem, ela é sempre um padrão de relacionamento disfuncional, né? Aonde uma pessoa depende excessivamente da aprovação, do bem-estar do outro para ela poder viver bem. Então, assim, uma mãe que tem um filho que usa droga e que fica o tempo todo tentando controlar as atitudes do filho, né? Ela precisa que o filho mude essas atitudes para ela poder se sentir bem, porque ela só se sente bem se o filho estiver bem, né? E isso é muito complicado, porque existem aquelas mães que vivem através dos filhos, né? O que é isso? Ela só se sente realizada quando o filho estão bem, né? E aí elas se envolvem excessivamente na vida dos filhos, achando que está ajudando, mas não está. Só vai piorar a situação, né? Essas mães têm muita dificuldade para estabelecer limites, né? Essas mães nunca sabem dizer não para os filhos, né? Ela briga, ela fala, ela chora, ela entra num sentimento depressivo, mas ela nunca diz não, nunca, nem quando é necessário, né? E aí vai piorando cada vez mais, né? O medo que a mãe tem de ser rejeitada ou de ser abandonada, né, por esse filho é muito grande. Aí ela sempre entra naquela necessidade de ter um comportamento para agradar o filho, né? Mesmo sabendo que ele está usando droga, mesmo sabendo que ele causa muitos problemas, que ele está roubando, que ele pode correr o risco de preso ou de ser morto, que ele não quer fazer tratamento, que ele estava em recuperação, mas agora voltou a usar novamente, né? Então, essa mãe codependente e esse filho, né, tem um relacionamento muito ruim na maioria das vezes, né? E aí, eles, tanto o filho quanto a mãe, têm uma estima muito baixa, que a gente fala baixa autoestima, né? Por quê? Porque eles buscam
a validação do comportamento deles. Ele, o dependente químico, busca a validação do comportamento ruim dele, que ninguém nunca vai validar esse comportamento, e a mãe busca a validação do comportamento dela, que é aquele comportamento de controlar o comportamento do filho, mas ela não vai conseguir, né? As mães podem intensificar esses padrões de codependências que são extremamente sofríveis, né? De várias maneiras. Por exemplo, expectativas sociais, né? A pressão para demonstrar amor e gratidão de maneiras específicas podem levar a comportamentos exagerados ou forçados, mascarando sentimentos reais, né? E perpetuando a dinâmica codependente. Então, aquela mãe que não consegue dizer não por uma pressão social, ela tem que mostrar sempre que ela trata bem o filho, que ela nunca diz não para o filho, porque a sociedade cobra isso. Isso não existe. Você tem que viver a sua vida. A sua vida. Mãe, viva a sua vida. Se o seu filho não quer parar de usar droga, viva a sua vida, não viva a vida dele, tá? Sentimento de culpa, obrigação de amar o filho, né? Pode acontecer com a mãe e também com o filho, né? A mãe tem um sentimento de culpa e aquela obrigação de ter que amá-lo. Sente-se culpada porque a gente sempre ouve as mães dizer assim: onde foi que eu errei? Por que meu filho usa droga, né? E o filho fala: puxa vida, eu queria tanto agradar minha mãe, mas eu não consigo. A minha mãe é muito chata, a minha mãe pega no meu pé, a minha mãe não deixa eu usar a minha maconha, a minha mãe não deixa eu beber, né? E aí as mães se sentem magoadas, desvalorizadas, né? Porque os filhos, o comportamento dos filhos não correspondem às expectativas delas, né? Então, quando chega nessa data do Dia das Mães, a data pode trazer à tona memórias de dinâmicas passadas, reforçando padrões de comportamento codependente já estabelecidos. Lembram do Dia das Mães, de tantos anos atrás, que eu estava usando droga, em vez de eu passar o dia com a senhora, eu passei usando droga, né? E a mãe lembra assim: no Dia das Mães, de tantos anos atrás, né? Eu fiz uma festinha aqui em casa, todo mundo veio, mas ele não apareceu, né? É muito difícil um relacionamento de uma mãe codependente com um filho usuário de droga, e quando chega no Dia das Mães, a situação fica bastante complicada, né? E além disso tudo, existe aí uma dificuldade para que os filhos busquem uma autonomia necessária. Por exemplo, um filho que está tentando, um filho que está em recuperação e que está tentando construir uma autonomia para poder manter uma independência qualquer, né? Num momento de tensão qualquer, que pode acontecer exatamente no Dia das Mães, ou porque ele ainda não está preparado para ir dar um abraço na mãe, ou porque a mãe cria uma expectativa muito grande, achando que vai ganhar um abraço, né? E até um presentinho, ou não precisa do presente, mas o abraço seria necessário, cria um sentimento, né, muito ruim, muito ruim. E aí pode ser um momento onde o sujeito recaia, né? É importante reconhecer que se a relação com a mãe possui elementos de codependência, o primeiro passo para essa relação ficar mais saudável é a conscientização. O filho tem que dizer assim: eu sou dependente químico, eu estou em recuperação. E a mãe tem que entender assim: eu sou codependente e o meu filho está entrando em recuperação. E se os dois não se sentirem bem para ficar junto no Dia das Mães, não fiquem. Quando tiverem melhor os dois, aí faz a comemoração nos próximos anos, porque todo o ano tem o Dia das Mães específico e a mãe é mãe todos os dias. O dia que ele se sentir melhor, ele vai lá e dá um abraço nela.
É muito importante que você entenda que o Dia das Mães, você tem que trabalhar, você que é dependente químico, você tem que trabalhar muito bem isso na sua cabeça, tá? Para que você não veja o Dia das Mães como uma possibilidade de gatilho para você recair, né? E você, mãe, pode inclusive de chegar e dizer para o teu filho, olha, se não é legal para você vir aqui no Dia das Mães e estar aqui perto de mim, não venha. Eu prefiro assim, tá? Você vai fazer o que você tiver que fazer, eu vou fazer, só não use drogas, por favor, né? Porque é necessário estabelecer limites saudáveis. Limites saudáveis. Eu posso ficar assim, pertinho da minha mãe no Dia das Mães, ou eu tenho que ficar um pouquinho mais longe? Ou um pouquinho mais longe ainda, né? Para poder desenvolver uma comunicação autêntica. O que é autêntica? Verdadeira. Esse é o meu sentimento. Então eu vou ter que me afastar um pouquinho, tanto da mãe quanto do filho. Isso indica respeito e respeito indica amor, tá? É muito importante que você entenda. Para todas as mães, um feliz Dia das Mães. E para você que é um adicto que está tentando buscar a sua recuperação, eu desejo que você se recupere prontamente. Trabalhe tudo isso. Não tenha vergonha de trabalhar isso. A sociedade cobra de uma forma diferente. Deixa a sociedade lá, porque a sociedade não entende de codependência, não entende de dependência química. Ela sempre vê isso como um problema de moral e não como uma doença, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Inscrevam-se no meu canal, no YouTube, no Instagram, no Facebook. Eu tenho um curso na plataforma do Hotmart sobre dependência química, que fala sobre codependência também. Clique aí no link abaixo que você vai conhecer tudo sobre o meu curso. Foi um prazer estar aqui com vocês, falando sobre as mães, né? Infelizmente eu não tenho mais a minha, mas ela foi uma grande mãe. Uma das melhores coisas que eu tive na minha vida foi a minha mãe. É um prazer falar com vocês. Fiquem com Deus e até a próxima.